Leitura do livro de Esdras. Naqueles dias, o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei, deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado. E puderam terminar a construção conforme a ordem de Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esta casa de Deus foi construída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como sacrifício pelo pecado de todo o Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias, e os levitas segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Como todos os levitas se haviam purificado, juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim imolaram a Páscoa. Para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para eles próprios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora meus pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Número 137. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Então vou dar um beijo em Deus em nome de todos vocês, pode ser? Podemos sentar e vamos pedir que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos inspire para que essa palavra que nós acabamos de ouvir, ela possa ser guardada, assimilada em nosso coração, e de nossa parte vamos fazer todo o esforço, nos comprometermos de colocarmos em prática a palavra do Senhor no dia de hoje. Amém? Nós estamos aí, ouvimos a primeira leitura, né? Uma leitura interessante, diferente. O que está acontecendo, né? Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, dois grandes personagens do Antigo Testamento. Né, responsável pela liturgia, responsável pela condução espiritual, Esdras. Neemias, o grande administrador, responsável aí para a reconstrução de Jerusalém. Por que reconstrução? Por que reconstruir as muralhas de Jerusalém, a cidade de Jerusalém e também aí a dimensão espiritual? Porque na época de Esdras e Neemias, a primeira leitura, o povo de Israel, eles haviam sido escravizados lá atrás, quando Nabucodonosor entrou em Israel, dominou, levou lá para a Babilônia muitas pessoas, enfim, tornou escravos, saqueou o templo, destruiu tudo. Israel, Jerusalém ficou arrasada, destruída, né? Depois Deus maravilhoso, Deus que sempre nos atende, ele inspirou o rei Ciro, enfim, Dario, e permitiu com que o povo de Israel voltasse do cativeiro à sua pátria, voltasse à sua terra. E eles voltaram, e nesse processo de retorno, eles tiveram que reconstruir tudo praticamente, né? A lei, a espiritualidade, a forma de vida do povo, a cidade. Então, essa leitura fala desse regresso, fala dessa espiritualidade, fala desse desejo de reconstruir, mesmo nas cinzas, mesmo no momento de dificuldade, é necessário reconstruir. Mais ou menos acontece quando existe alguma calamidade, enfim, alguma destruição, alguma guerra, que as pessoas têm que novamente reconstruir praticamente a vida e a cidade. Então, esse livro nos inspira, nos mostra assim que Deus, ele não esquece, Deus, ele sai ao encontro para libertar as pessoas lá da escravidão, para voltar a essa liberdade. Agora, como já vimos aqui, várias vezes refletimos, temos que ter cuidado, principalmente no uso da liberdade. Não é fácil ser livre, gente. Não é fácil ser livre, porque ser livre significa ser responsável. O povo lá no Egito, lá atrás com Moisés, era escravo. Deus saiu ao encontro daquele povo através de Moisés e Josué, deu novamente a possibilidade de voltar à terra prometida, deu a possibilidade da liberdade. Muitas vezes não souberam usar a liberdade e voltaram a cair no pecado mais uma vez. A segunda leitura, que é o evangelho de hoje,
Olha que interessante, mais uma vez traz esse texto que muitas vezes, não sabendo interpretar, principalmente aquelas outras confissões de fé que não gostam muito de Nossa Senhora, que gostam de acusar os cristãos, os católicos. Está vendo aí, ó? Está vendo Jesus como não gostava de Nossa Senhora? Está vendo como Jesus rejeita a sua mãe? Não é bem assim, não é bem assim. Por isso que nós, como cristãos, nós como católicos, temos a obrigação de entender esse texto e passar e transmitir corretamente para as pessoas. Aí o contexto é o seguinte: Jesus estava pregando, Jesus anunciando o reino de Deus, fazendo a vontade do Pai, anunciando por todas as cidades e vilas o reino de Deus com entusiasmo, fazendo discípulos, mostrando os sinais e as maravilhas do reino de Deus, e de repente lá pelas tantas, Maria e os seus parentes, Maria, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Irmãos, temos que entender, na linguagem bíblica, quando fala de irmão, significa parentes. Maria teve quantos filhos? Maria teve biologicamente um só. Agora, espiritualmente, todos nós somos filhos de Maria. Eu e você e bilhões de pessoas somos filhos de Maria. Agora, biologicamente, Maria só teve um filho. Agora, Jesus dá uma resposta: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem o quê? A vontade do Pai. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você: se você quer ser meu parente, tem que fazer a vontade do Pai. Se você quer ser minha família, tem que fazer a vontade do Pai. E Jesus pega como exemplo Nossa Senhora. Se tem alguém que nos inspira de fazermos a vontade do Pai, é Nossa Senhora, é minha mãe. Em tudo ela fez a vontade do Pai. Por isso ela é, não só biologicamente falando, mas ela também espiritualmente, a minha família. Maria nos inspira para fazermos a vontade do Pai. Quando perguntam para Jesus, né, qual é o mandamento maior, enfim, Jesus fala assim, ó, toda a lei e os profetas resumem em 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que é fazer a vontade do Pai? Fazer a vontade do Pai é amar a Deus com toda inteligência, com todo o coração, colocar Deus em primeiro lugar. Vai fazer alguma coisa? Pergunte para Deus. Vai consultar alguma coisa? Pergunte para Deus. Vai decidir alguma coisa? Pergunte para Deus. Como que a gente pergunta na oração? Para ver se esta é a vontade de Deus. O que Jesus faria naquele momento no meu lugar, se fosse Jesus? Isso é perguntar a Deus, agradar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, aí que vai a nossa posição. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Aí que está a nossa posição. Por exemplo, se você não quer ser humilhado, não humilha. Se você não quer ser ofendido, não ofenda. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer que as pessoas não riem de você, não tirem sarro de você, não faça isso com elas. É isso que Jesus está pedindo hoje. Então, tudo aquilo que você gostaria que fizesse para você é a máxima. Não faça para os outros. Ou faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Isso é começar a fazer a vontade do Pai. Olhar o outro com amor, olhar o outro com respeito, olhar o outro com caridade. Às vezes somos bons em julgar, condenar, difamar. Se você não quer que as pessoas não mintam para você, não mintam para ela. Se você não quer ser tratado mal, trate bem. É a lei do retorno. Coloque a mãozinha no coração. Vamos assim colocar essa palavra na vida, através da nossa oração, do nosso compromisso com Deus agora. Vamos rezar. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor Jesus. Senhor Deus, nós aprendemos na primeira leitura como Deus é bom. Numa situação de escravidão, de opressão, o Senhor desperta essa cura interior, essa liberdade de poder voltar a casa, de poder voltar e reconstruir a vida. Quantas vezes também caímos por causa do pecado. Quanta chance o Senhor nos dá, através de nossas quedas, mesmo nas nossas quedas, nos nossos pecados, o Senhor sempre nos dá chance, nos espera de braços abertos, como aquele pai esperava aquele filho pródigo. O Senhor sempre nos está nos dando essa chance de recomeçar, reconstruir a nossa vida de um jeito certo. Meu amado, minha amada, se você que está nos acompanhando agora, de repente
foi fisgado, foi escravizado pelo pecado do vício e de outras tantas porcarias. Deus está dando hoje a chance de você reconstruir a tua vida, e essa primeira leitura nos ensina, mas tem que ser do jeito certo, do jeito de Deus. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai. Para fazermos parte da família de Deus, temos que fazer a vontade do Pai, a exemplo de Jesus. E a vontade do Pai é que todos sejam salvos. E Jesus ensina que tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor nos ensine, Senhor, nos inspire que nossas ações no dia de hoje te agradem, que saibamos respeitar, que saibamos valorizar. Tira do nosso coração esse espírito de humilhação, de difamação, de mentira, de ciúme, de inveja, que muitas vezes nós queremos os nossos interesses, queremos a nossa promoção pessoal, e nos esquecemos de que para agradarmos Jesus temos que fazer a vontade de Deus. Dê-nos a graça, Senhor, hoje de fazermos a vontade de Deus, de agradarmos ao Senhor, principalmente no nosso relacionamento, porque nos relacionamos com pessoas. Dê-nos a graça, Senhor, de valorizar quem mora conosco, de valorizar quem trabalha conosco, de respeitar a pessoa, de promover essa pessoa. Tira do nosso coração essa mentira, essa difamação, essa calúnia, essa tendência que nós temos, Senhor, de falar mal, de julgar mal, de condenar as pessoas. Isso é o pecado dentro de nós, mas quando isso toca a cada um de nós, nós não gostamos. Então dê-nos a graça, Senhor, de a exemplo de Nossa Senhora, fazer em tudo a vontade do Pai, agradar-te, Senhor, não só na palavra, mas na atitude, no comportamento, na postura. Ensina-nos, Senhor, hoje a termos esta postura cristã, de pessoas que amam e fazem a vontade do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.